Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez para mais uma lição da palavra do Senhor. Sempre tendo como base das nossas lições Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, quando ele declara: a fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Como estamos mostrando através da Bíblia, nessas lições, pessoas que foram alcançadas pela fé salvadora por meio de ouvirem a palavra de Deus, nós estamos nesses últimos dias usando o personagem Paulo, quer dizer, o apóstolo Paulo, aquele que anteriormente fora chamado de Saulo de Tarso. E nós temos mostrado na Bíblia como ele mesmo se apresentou em Filipenses no capítulo 3, versículo 6, ele se apresentou como sendo um perseguidor do cristianismo e de um modo particular, especialmente da Igreja do Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que fez tudo isso pela ignorância e pela incredulidade. Portanto, Paulo se apresenta como sendo anteriormente, sendo um homem perseguidor da Igreja do Senhor Jesus, como um homem ignorante, como um homem muito incrédulo. Portanto, ele diz que alcançou misericórdia da parte de Deus, porque fizera tudo isto na sua ignorância, na sua incredulidade. Mas para falar do futuro de Paulo, da transformação deste homem, desse grande homem de Deus, o autor de 13 cartas escritas no Novo Testamento, eu gostaria de antes falar sobre um outro personagem chamado Estevão. Mas por que falar de Estevão se estamos falando de Paulo? Bem, porque a história de Estevão tem uma conexão muito grande, muito forte com a vida passada, com a vida anterior de Paulo, ainda como soldado romano, como membro do romanismo, como membro da seita que ele seguia na época como descrente, como incrédulo, como ele chamava. Portanto, a vida de Estevão tem uma conexão muito grande com Paulo, por isso eu gostaria de falar, antes de entrarmos na transformação deste perseguidor da Igreja de Cristo, transformando-se em apóstolo, evangelista e, sobretudo, apóstolo dos gentios. Eu quero falar antes sobre este personagem chamado Estevão. Finalmente, quem era Estevão? A Bíblia Sagrada registra no capítulo 6 de Atos a vida um pouquinho da vida de Estevão. Diz a Bíblia no capítulo 6, versículo 5, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de fé, um homem de grande reputação. Fora um que foi eleito como diácono entre um grupo de 7 homens eleitos para diáconos na igreja que estava em Jerusalém. Então, Estevão foi um deles, que era um homem de grande reputação, como eu disse, o versículo 5 do capítulo 6 de Atos diz que ele era um homem cheio de fé, de poder e do Espírito Santo. No capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes prodígios, grandes sinais entre o povo. E lendo também o versículo 10, versículo 9 e versículo 10, nos informa de que um grupo de pessoas se levantaram, alguns religiosos da época se levantaram para uma perseguição contra Estevão, que pregava o Evangelho. A Igreja do Senhor Jesus, desde o seu início, sempre foi muito perseguida. O cristianismo sempre foi muito perseguido. O primeiro século da Igreja sofreu uma perseguição romana muito grande por parte dos seus líderes religiosos. Então, Estevão foi um dos homens que experimentou talvez uma das partículas
assim bem dolorosa da perseguição do romanismo naquela época. Diz o versículo 9 do capítulo 6 de Atos, que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Então eles se levantaram para contender com Estevão por causa da mensagem que ele pregava sobre o Senhor Jesus. No verso 10, a Bíblia Sagrada informa de que eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que este homem falava. Era realmente um homem cheio do Espírito de Deus. O versículo 15 do capítulo 6 informa de que Estevão, de que eles todos, então, os que estavam no conselho, segundo o versículo 15, olhando, fixando os olhos em Estevão, eles viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Isso para provar de que ele era cheio do Espírito Santo e ele falava movido pelo Espírito de Deus. Mas a perseguição era muito ferrenha. Chegamos no capítulo 7 de Atos, versículo 51, havendo, ou seja, homens de dura cerviz, era a mensagem que ele pregava. Ele pregou uma longa mensagem, Estevão pregou uma longa mensagem no capítulo 51, e a sua mensagem era um esclarecimento, era uma dissertação sobre Deus, sobre Jesus, sobre os patriarcas, sobre os profetas, e ele aproveitava aquele momento para mostrar àqueles homens religiosos que eles eram cúmplices da morte do Senhor Jesus. E agora eles estavam perseguindo os discípulos do Senhor Jesus. Olha o que Estevão disse no versículo 51 do capítulo 7 de Atos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então eles não gostaram da mensagem com que Estevão pregava, porque Estevão trazia à memória daqueles homens de que eles eram incircuncisos, eles não tinham a marca de Deus, a marca que fora dado através de Abraão, a circuncisão, o sinal de que eles, embora sendo judeu, não eram da linhagem de Abraão. Eles eram incircuncisos de coração, sobretudo. Os seus corações eram incrédulos, eram corações duros, rebeldes e maus. E eles eram aqueles que perseguiram os profetas no tempo passado. Agora dizia Estevão, vocês continuam perseguindo ainda a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Olha o que diz o versículo 53 do capítulo 7. 53, ele vai dizer para nós o seguinte: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Eles estavam ouvindo agora uma dissertação por parte do diácono Estevão, e em cuja dissertação ele dizia: olha, vocês são as pessoas para quais as leis foram escritas, mas vocês nunca chegaram a se humilharem e reconhecerem pela palavra de Deus escrita na lei que vocês são pecadores, que vocês são injustos, que vocês são incircuncisos de coração. Mas vocês sempre rejeitaram o Senhor da glória. Vocês sempre rejeitaram Deus no seu coração. Então a mensagem de Estevão era uma mensagem muito dura, embora sendo a verdade de Deus. E o versículo 40, ou seja, o versículo 53, mostra claramente essa dureza da mensagem deste homem. É mais ou menos o que a Bíblia registra, que Jesus veio para o que era seus. Lá em
João capítulo 1, versículo 11, o apóstolo João escreveu dizendo que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Estava falando dos judeus, estava falando desse grupo de homens religiosos, embora homens zelosos pela lei, porém cegos de olhos e duros e circuncisos de coração. Por isso eles estavam perseguindo, naquele momento, a Estevão, que apresentava Jesus como Senhor da glória. Agora veja curiosamente o versículo 54 do capítulo 7 ainda de Atos, versículo 57 a 58, que nos diz a palavra de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes, quer dizer, unidos, juntos, contra Estevão. Era tão grande o ódio daqueles homens religiosos contra o Senhor Jesus, contra os seus discípulos, especialmente contra o diácono Estevão. Naquele momento eles uniram, eles rangindo os dentes, mostrando o ódio, a raiva que havia contra o evangelho da graça, o evangelho de Deus, e contra o seu legal representante, que eles se uniram. E o versículo 58 diz que eles expulsaram este homem da cidade, quer dizer, expulsaram Estevão da cidade e apedrejaram. E apedrejaram. Olha o que diz o versículo 58. Era uma raiva tão grande que eles não apenas se levantaram contra ele não apenas rangeram os dentes, eles não apenas expulsaram, mas eles apedrejaram, quer dizer, eles mataram Estevão a pedrada. O versículo 59 diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No momento da sua morte, ainda este homem, Estevão, ele achou tempo suficiente para interceder pelos seus inimigos. Isso me chama muito a atenção. Olha o versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamava com grande voz: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado, e tendo dito isto, morreu. Não é impressionante? Naquele momento, embora estando sendo dilacerado pelas pedradas, embora Estevão esteja morrendo, ele ainda achou tempo para se colocar de joelhos, clamar ao Senhor por aqueles que clamavam, ou seja, que lhe apedrejavam, para que Deus não lhes imputasse, não levasse em conta esse pecado, mas que os salvasse. Mas algo que me chama muita atenção e que tem uma conexão muito grande com a vida de Saulo de Tarso, o homem chamado Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, está exatamente no versículo 58. E eu gostaria de ler a última parte do verso. Eu vou ler o verso todo para haver uma compreensão completa. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, ou apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas, quer dizer, as capas, as roupas de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem era Saulo? Saulo era aquele perseguidor da igreja, aquele perseguidor do cristianismo, aquele perseguidor do Senhor Jesus, entre aquela multidão de homens enfurecidos, de homens enraivecidos contra Estevão. Por causa da pregação do evangelho, estava ali o soldado Saulo, Saulo de Tarso, seu nome anterior. Portanto, há uma conexão muito grande. Ele estava ali como que um comandante, como aquele que regia aquele grupo de vandalho, aquele grupo de incircuncisos, aquele grupo de incrédulos, muito embora dizendo ele que fazia isto
porque era muito zeloso da lei de Deus. Mas ele declara dizendo que fez isto por incredulidade e por causa da cegueira espiritual e da sua ignorância do conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Portanto, eu citei este exemplo de Estevão antes de entrarmos na transformação de Paulo, quer dizer, chamado Saulo anteriormente, porque tem uma conexão muito grande para você se localizar e ver de quem nós estamos falando. Quem era Paulo? Como Saulo, como soldado romano, como seguidor de uma seita sem princípio, uma seita sem Deus, sem Jesus e sem esperança, embora sendo um grande religioso. Se Deus permitir, amanhã estaremos falando sobre o encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, logo após ele consentir na morte de Estevão, o diácono da igreja que estava em Jerusalém, aquele homem de fé, cheio do Espírito Santo e de poder. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos gravando sobre o encontro, o grande encontro que radicalmente transformou de maneira maravilhosa a vida de um perseguidor para um perseguido, a vida de um incrédulo para crente, cristão, a vida de um inimigo do Evangelho para um grande amigo do Senhor Jesus, aquele que disse: a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar para terminar nossa meditação de hoje. Senhor, obrigado por ter estado aqui diante da tua palavra, diante da tua presença. Obrigado, Deus, por aqueles que nos acompanham todos os dias. Rogamos a tua bênção para as suas vidas, para as suas famílias. Conduze-os pelo teu Espírito. Dá-nos a graça de vivermos mais um dia debaixo dos teus cuidados, sob a proteção do Senhor e gozando das tuas infinitas misericórdias. Oro agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Até amanhã, na próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a você e a sua família.